Fala, seus lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar da segunda temporada de The Umbrella Academy, que estreia nessa sexta-feira, dia 31, mas a Netflix já me concedeu os 10 episódios dessa temporada, e por isso esse vídeo tá saindo hoje, mas fiquem tranquilos que esse vídeo não vai ter nenhum spoiler. Pra quem tá acostumado aqui com o canal sabe que eu nem poderia dar spoilers realmente, mas assim, vou falar um negócio pra vocês. Essa temporada tá boa, viu? Tá bem empolgante, eu tô muito louca pra que vocês assistam logo. E lógico, vocês já podem imaginar que vão ter muitos vídeos aqui no canal, muito conteúdo, inclusive entrevista de elenco e uma exclusiva. Só vou falar isso. Então, ó, se não perder nenhum conteúdo aqui do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. E, gente, interajam com o canal. Dá like, comenta. Quanto mais vocês interagirem, mais o YouTube entende que você gosta do conteúdo aqui e sempre te recomenda, e aí você não perde nenhum vídeo do canal. A segunda temporada se inicia diretamente depois dos eventos do final da primeira temporada, em que eles viajam no tempo depois do apocalipse causado pela Vanya, e eles acabam parando nos anos 60 e levam o apocalipse junto com eles, e aí eles têm que impedir esse novo apocalipse que vai acontecer nos próximos 10 dias. Eu não sei se vocês sabem, mas The Umbrella Academy é uma série baseada nos quadrinhos do Gerard Way com Gabriel Bá, e como eu tinha falado em alguns vídeos aqui no canal, a série ela é um pouco mais pé no chão, mas essa segunda temporada ela se assemelha muito à história dos quadrinhos, tem muitas similaridades e por isso também eu acredito que essa segunda temporada ela se firmou ao tipo de série que ela quer ser, tanto na sua narrativa quanto na construção da série. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu tô revendo a primeira temporada até para trazer um conteúdo bem enriquecido aqui no canal, com muitos detalhes sobre essa segunda temporada, porque a primeira complementa muito essa segunda temporada, a gente já vai falar disso aqui, mas por exemplo, como eu falei, né, tem essa estrutura semelhante à dos quadrinhos, aqui na série ela meio que comporta a mesma estrutura no sentido assim, em que a gente tem um primeiro momento até eles se reencontrarem e depois tem toda essa questão do que é o enredo dessa segunda temporada. Então assim, mesmo que esse primeiro momento demore um pouco mais do que eu imaginava, tudo é muito contextualizado, então eles trazem as histórias de tudo que aconteceu desde a viagem no tempo, o que era diferente lá da primeira temporada, porque lá na primeira temporada, quando os irmãos se reencontravam, a gente entendia o que tinha acontecido nesse período em que eles não estavam juntos na vida deles, só que a gente via tudo isso um pouco mais em diálogos, como por exemplo o arco da Alicent, que estava afastada da filha dela, mas a gente não tem esse contexto preenchido, não é mostrado, ela fala pra gente, e aqui já não, a gente vê realmente esse contexto, o que aconteceu, então é muito legal ver tudo isso preenchido. E além disso, eles também acabam definindo melhor o estilo da série. Lá na primeira temporada, a gente sentia que algumas cenas elas eram mais experimentais, como por exemplo, aquela cena da Alicent com Luther dançando, então tinha meio que um surrealismo, não era algo que de fato estava acontecendo ali. Aqui não, as cenas já são mais pé no chão, principalmente por causa do contexto que elas são inseridas, que é ali nos anos 60, que eles acabam trabalhando muito com coisas que aconteceram de fato na história, principalmente porque a gente está situado em 63, em Dallas, no Texas, que foi um momento muito importante para os Estados Unidos. Então eles aproveitam desse momento para ter outras questões que aconteciam naquela época, então, e também de personagens da época. E eu digo uma coisa para vocês, se eu já amava Umbrella Academy, eu amo mais ainda depois dessa segunda temporada, porque logo no primeiro episódio ele já é muito empolgante, ele tem um excelente gancho e assim, a gente também percebe que eles estão muito mais confortáveis com os personagens, com aquele universo em que eles estão inseridos e inclusive eles até satirizam situações que eles já passaram, situações com eles mesmos que acabam entrando ali na série como piada, então é muito legal a gente ver como o próprio elenco tá mais engajado nessa temporada. E uma coisa muito importante que eu vou falar pra vocês, inclusive até pra vocês correrem aí, caso vocês queiram reassistir a primeira temporada, a primeira temporada é muito importante porque a gente tem vários eventos que são similares nessa segunda temporada. Por exemplo, lá na primeira a gente vê que o Diego e o Luther, eles não tinham um bom relacionamento e o Diego era envolvido com luta, já que nessa segunda temporada, que nem a gente viu no trailer, é o Luther e isso faz sentido, é meio que uma piada interna deles ali. Inclusive a gente tem outras inversões de papéis que são muito importantes, inclusive pro relacionamento deles nessa segunda temporada. E como eu falei, é importante
importante sim você estar alinhado com a primeira temporada em alguns detalhes, porque a gente tem várias situações que são similares, inclusive no próprio arco da Alicent, da Vanya também, mas é por causa dessas similaridades que é interessante você ter esse comparativo. Mas quanto ao contexto da história e entendimento da história, vocês podem ficar mais tranquilos, porque quando eles precisam contextualizar algo que aconteceu na primeira, a gente tem alguns flashbacks que são importantes para o entendimento dessa segunda temporada. Então assim, é mais por uma questão de detalhe mesmo, e pegar essas similaridades, ter essa percepção, que eu vou poder me abranger um pouquinho mais no meu vídeo com spoilers. Mas como eu falei, eu tô reassistindo a primeira temporada e daí eu vejo como eu perdi alguns detalhes, mas que eu tenho essa noção porque eu já assisti a segunda. E como eu falei lá no meu vídeo de análise de trailer, essa temporada realmente ela tem um ganho muito grande de produção. Você vê como a série ela tá muito melhor filmada, os efeitos foram melhorados, a gente vê que tem uma experimentação maior de slow motion, porque provavelmente a gente tem uma qualidade aí talvez de câmera da produção, então a gente consegue trabalhar um pouquinho mais em alguns recursos que talvez antes não era possível. E apesar de eu ter falado que essa temporada ela se aproxima mais dos quadrinhos, ela tem 3 novos personagens que não fazem parte dos quadrinhos, mas que são extremamente importantes para a história dessa temporada, e alguns vão ser extremamente importantes para o futuro da série. E eles são personagens que complementam bastante o arco dos protagonistas. Então a gente tem a Cici, que ela é a típica dona de casa dos anos 60, mas ela tem uma situação muito complicada porque ela tem um filho com espectro autista. Então isso dificulta mais ainda a relação que ela tem dentro de casa, e ela é uma personagem muito importante para o arco da Vanya e para o futuro aí da série também. Inclusive para essa nova Vanya que a gente vai ver, porque lá no final da primeira temporada a gente vê ela recém descobrindo o poder dela. Então aqui a gente tem uma situação diferente, a gente vai conhecer a Vanya, o que ela vai ser nessa fase adulta dela. Realmente o Raymond, além dele ser muito importante para o arco da Alicent, ele também é muito importante para o contexto dos anos 60. Como esse vídeo ele é sem spoilers e eu tô me segurando para não dar muitos detalhes, tem um aspecto que eu falei lá na minha análise de trailer que eu acertei, e é muito importante até mesmo para os poderes da Alicent. E a outra personagem que a gente vê é a Layla. Ela é muito importante para a dinâmica com o Diego, principalmente depois do que aconteceu ali na primeira temporada, mas ela é uma personagem, gente, que vai surpreender muito vocês. Ela é uma personagem extremamente importante, mas eu também não vou me abranger mais aqui, até porque eu acho que a personagem dela é algo que você tem que experimentar com a série, você descobrir junto com a série, mas fiquem de olho nela. Agora, 2 abordagens que são muito importantes nessa temporada e que cresceram muito é a relação com o pai deles, o Hargreaves, porque lá na primeira temporada a gente viu que ele queria que eles ficassem mais unidos, principalmente com relação à Vanya, mas ao mesmo tempo, com isso, eles acabam descobrindo que no final das contas quem causou essa desunião foi o pai deles. Então eles acabam tendo muitas questões internas a serem resolvidas. Então a partir disso, obviamente a gente tem um aprofundamento muito maior dos protagonistas nessa temporada. E a outra grande abordagem é a comissão, principalmente por eles serem pessoas originalmente de 2019 que foram para os anos 60, questões de viagem no tempo é com a comissão. Então eles têm uma grande importância nessa temporada. A gente tem um entendimento maior, inclusive, como que é essa relação do Seth com a comissão. E além disso, é muito interessante como a história dos irmãos acaba se colidindo. Eu achei muito bem feito, tudo muito bem amarrado, e principalmente por eles terem essa percepção do que causou a desunião deles, eu acho que a dinâmica do grupo, ela tá realmente mais gostosa de acompanhar, e eles também consecutivamente estão mais confortáveis com os poderes deles, pelo menos alguns deles, inclusive o Klaus, com toda essa relação aí com o Ben. A gente via que ele tinha uma grande dificuldade ali, que ele utilizava drogas, inclusive por causa do Dave, e ele consegue usar os seus poderes quando ele tá sóbrio. Então, ele tá mais à vontade nessa segunda temporada. E o Ben, assim, eu tenho que dizer aqui, ele tem mais participação realmente, como a gente já imaginava, porque toda a divulgação tem sido bem focada no Ben. No trailer ele aparece bastante, mas ele realmente tem uma grande importância para a história e faz sentido com que ele tenha esse destaque.
mas eu senti que demorou para trazer essa importância dele nessa temporada. Então, em alguns momentos acaba ficando meio cansativo, nada tão assim, ai, nossa, estragou a série, não, porque assim, gente, eu tô sendo muito sincera aqui, a experiência com essa segunda temporada foi muito mais elevada, eu realmente gostei muito da segunda temporada, mas eu realmente acho que esse arco do Ben aqui, ele acabou dando uma embarrigadinha, mas ao mesmo tempo é muito legal ver um pouco mais dele e entender um pouco mais dele, porque a gente tinha, assim, vislumbres ali na primeira temporada. E, gente, eu vou falar um negócio, eu genuinamente me envolvi, eu gargalhava, e o 7º episódio, pra mim, é um dos mais impactantes. Marquem aí, 7º episódio. Era eita atrás de eita. Então, assim, eu acredito que essa segunda temporada, ela se entende melhor o enredo que ela quer entregar. Eu acho que ela é uma temporada muito mais agradável pro espectador. As coisas acontecem muito mais rápido, tem vários acontecimentos. Então, todo momento da série é muito bem preenchido. E eu tô muito louca pra vocês assistirem logo pra gente conversar muito sobre essa segunda temporada, teorizar muito e vai ter muito conteúdo aqui no canal. Mas deixem nos comentários quais que são as suas expectativas para a segunda temporada de The Umbrella Academy. Vamos discutir. Lembrando que ainda sai hoje aqui no canal parte da entrevista com o elenco. Lá nesse vídeo eu vou explicar mais ou menos como que vai ser esse material, além da exclusiva, que eu tô louca para vocês verem. E claro, não esqueçam que a segunda temporada de The Umbrella Academy estreia no dia 31 de julho, sexta-feira. E aí, gente, já vem aqui pro canal e confira todo o conteúdo que eu tô preparando para vocês. Então, não esquece de se inscrever para não perder nada, clicar no sininho e deixar o seu gostei, gente. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!